Fala, Cledir, beleza? Beleza, Rafa, como é que estão? Tudo certo? Tudo certo, cara, tudo certo. Dando pontapé aí para o nosso primeiro podcast, nosso primeiro bate-papo formal, né? Porque vira e É, mexe a gente tá em contato aí, trocando ideia, figurinha e tudo mais, né? aham, sempre, né? Experiências, É isso aí, novidades. é isso aí. Cara, eu sempre fui muito fã de bench, né? Fazer benchmark, enfim, trocar ideia com outras empresas, outros gestores, né, líderes de áreas e tudo, porque, cara, eu acho que essa troca, pô, ela traz muito insight, traz muito hack, traz muito benefício, né? Então, eu sempre fui fã e, cara, sempre tive vontade de formalizar um podcast, né? Não sei como é que essa questão de conteúdo entra na tua vida, entrou na tua vida, mas, cara, eu sempre tive vontade e a gente nem formalizou o nome, né? Nem criou nada, a gente só foi, só se jogou, É o famoso só vai. só vai, só vai. Então, cara, para mim sempre foi um objetivo, assim, sabe? Não sei Sim. como é que foi para ti, né? Para mim aqui foi uma questão de necessidade mesmo, de compartilhar aquilo o pouco que a gente vem aprendendo aí com a vida e com estudos e tal. Então, para mim, o conteúdo, eu não sou o cara do conteúdo, o cara que tinha essa meta de, vamos criar conteúdo e tal. Mas, de um tempo para cá, eu venho sentindo essa necessidade, até porque o mercado, apesar de a gente ter muito conteúdo no mercado, é, é aquela questão de conexão mesmo. Às vezes a pessoa vai se conectar contigo dentro do conteúdo que você tem, aquilo que você tem para passar, a forma que você tem para passar, a forma com que a gente explica, enfim. E é isso, a ideia é compartilhar e eu acredito muito que o crescimento ele pode ser algo que a gente consiga crescer e compartilhar ao mesmo tempo, né? Legal. Cara, vai ter a gente tem que pensar grande, né? Tem que sonhar grande, né? Então, cara, acho que é bacana a gente fazer uma rápida apresentação, assim, do que a gente conversou nos bastidores, né? Qual que é a nossa ideia aqui, e também nos apresentar um pouco, né? Porque vai ter gente que vai ter acesso aqui, vai receber esse conteúdo, né? Seja de maneira orgânica ou paga, enfim, e não vai nos conhecer inicialmente, né? Então, Sim, sim. acho que vamos apresentar um pouco, né, qual que é o nosso objetivo aqui com esse podcast, que não tem nem nome ainda, né? A gente vai, vai desenvolver, né, um pouco melhor aqui, vamos criar um nome, né? Vamos dar um nome para a criança, mas acho que é bacana a gente trazer um pouco da ideia aqui, né? Então, a gente conversou de, cara, muitos desafios que as empresas têm hoje, né? Sim. Com relação à inteligência artificial, né? Então, eu acho que tanto tu quanto eu, a gente está obcecado, apaixonado e eu diria até abismado com todas as possibilidades que É verdade. existem, né? Com tudo que Aham. com tudo que está acontecendo, né? Então, acho que o foco vai ser bem focado em inteligência artificial, mas focando em receita, em soluções, em como a gente simplifica e desmistifica um pouco isso É, para as empresas, né? é exatamente isso. Isso é uma. Eu vou.
iniciar, vamos dizer assim, falando de... eu tenho como formação, vamos dizer assim, a parte de marketing digital, onde eu comecei ali a estudar o marketing digital um pouquinho antes da pandemia, e aí, assim, logo depois que eu comecei a estudar, um ano e pouco depois que eu comecei a faculdade, entrou a pandemia, eu tranquei ali a faculdade, e aí, naquela história de pandemia, para tudo e tal, eu estava, bem nessa época, eu estava num módulo lá que era sobre a parte de publicidade digital, assim, né? Google Ads, Meta Ads e etc. Mas era muito superficial, era mais a parte de conceitos e tal, né? E aí pandemia, tudo parado, eu falei, cara, eu preciso focar em alguma área do digital, ou seja, eu sempre pensei assim, eu vou estudar isso para poder prestar um serviço, né, ou abrir uma agência e algo assim. E aí eu comecei a estudar a parte dos anúncios, parte de tráfego pago, daí já aí comecei a ver os players, né, os grandes players que já tinha aí uma galera que já estava falando disso na internet. E aí comecei a consumir esse conteúdo bastante mesmo durante a pandemia, e aí quando a pandemia passou, assim, que ela começou a passar, eu me aprofundei mais, e aí eu me lancei no mercado como um gestor de tráfego. E aí começou essa saga de digital, de aprender e tal, que é um aprendizado, não é contínuo, né, cara? Não tem como parar, não, tá sempre mudando, as plataformas estão sempre trocando, estão evoluindo cada vez mais. E aí eu me deparei comecei, depois de um tempo, tendo clientes, conseguindo gerar resultados para esses clientes, eu comecei a ver que havia um comportamento comum para os clientes que não tinham resultado, que era na parte do atendimento. Então, geralmente, o cara investia no tráfego pago e ele tinha pouco resultado, aí quando a gente começava a aprofundar um pouco nessa questão de qual é o seu verdadeiro problema? Aqui tá chegando no seu WhatsApp, tá indo volume para o seu site. Então, quando vai afunilando, chegou um momento que eu falei, cara, esse problema eu acho que é o seu atendimento. Vamos olhar para o seu atendimento, mesmo não sendo a minha. A gente tem essa questão no Brasil de dizer assim, isso não é o meu trabalho, isso não faz parte do escopo do trabalho que eu estou sendo pago para fazer. Eu comecei a olhar para isso com um cuidado maior, e aí foi quando há uns 2 anos atrás, eu comecei a procurar soluções que eu pudesse oferecer para os clientes que tinham esse problema no atendimento. Aí eu caí numa ferramenta que hoje ela é, vamos dizer assim, com a inteligência artificial ela ficou meio deslocada, mas ela fez um boom no mercado, as pessoas que não são do mercado digital não têm a noção do tamanho que foi. Não sei se você conhece o Typebot, que é uma ferramenta francesa, eu acho. Francesa, mas ela é open source e ela deu uma explodida assim no Brasil, que ela tinha uma ideia de parecer um chatbot, de parecer uma conversa, e aí o pessoal começou a usar muito para captar informação de uma forma mais fluida, como se fosse uma conversa, em vez de formulário. Ela substituiu muito rapidamente o formulário. E aí foi nessa questão, quando eu comecei a estudar o Typebot, aquela coisa, está sempre correndo atrás da tecnologia, né? Eu comecei a estudar o Typebot quando eu comecei a conseguir executar algumas coisas dentro do Typebot, e os caras começaram a falar, não, a IA agora é IA, é IA, é IA. Esquece Typebot é coisa de criança, apesar de, abrir um parênteses aqui, cara, o Typebot é muito, muito eficiente ainda. Funciona, né, cara? Funciona. Tem que saber usar. Eu sempre falo que ferramentas, sabendo usar, até o panfleto ele vai ser eficiente. Só tem que ter estratégia e saber usar, né?
E aí eu comecei, cara, pô, mas agora que eu aprendi a mexer essa ferramenta aqui, o cara vem falar que essa ferramenta não vale, não tá valendo mais nada, tal. E aí comecei, existe uma comunidade bem grande que é a do Orion Design. É Orion Design, mas ele é na parte de stacks, o que ele fez? Ele pegou uma coisa que é muito complicada, que é instalar ferramentas open source em VPS, Aham. fez um instalador que, cara, você copia e cola uma linha, ele te dá, ele faz toda a instalação, toda a pré-configuração, te dá um menu de opções e te fala assim, qual que você quer instalar? Ah, você quer instalar a Evolution do WhatsApp? Você quer instalar essa outra ferramenta? E aí foi quando eu entrei, né, comecei a procurar sobre isso e tal. Tanto que eu faço parte, acho que, do primeiro grupo do Orion, ele deve ter vários hoje em dia, mas eu faço Sei. parte do primeiro grupo que ele tem lá. É Aham. uma comunidade muito ativa, assim, eu sou muito grato a eles, porque, assim, me desmistificou muita coisa, aprendi muita coisa com a galera lá da comunidade. E aí eu comecei a fuçar, aprender, a tentar entender como é que faz para esse negócio rodar no WhatsApp, e aí começar a entender a API, assim, não tenho nenhum background de programação, né, cara? Acho que você também não tem, né? E a gente é meio sobrevivente, assim, vai na selva, pega o facão, vambora. E aí, quando eu consegui o primeiro, assim, que ele me respondeu no WhatsApp, eu falei, cara, isso daqui vai fazer muita diferença na parte de negócios e tal. E aí, logo na sequência ali, que foi acho que novembro de 24, foi quando a OpenAI oficialmente lançou ali o GPT, aí virou esse boom ali, né? Eu Porque acho eu que foi lembro. antes, não foi? Eu acho que assim, o boom para o público geral, eu acho que foi 24, cara. É. Eu acho que foi em novembro, ali, final do ano, que deu aquele boom, que todo mundo começou a falar e testar e tal. E aí eu comecei a olhar para isso e falei assim, cara, isso não pode ser só para bater papo e tirar dúvida, sabe? Eu sempre olhei com um olhar de tipo assim, cara, isso daí numa empresa, num negócio, eu acho que vai ajudar. E aí, toda vez que eu olho para uma inteligência artificial que é lançada no mercado, eu sempre olho ela para os negócios, menos para. Claro que a gente se diverte e faz imagem e dá risada, mas eu sempre a gente que está no mercado como um solucionador, vamos dizer assim, a gente tem que olhar e tentar encaixar isso. E aí foi quando eu comecei a perceber que o empresário ele sabe que ele precisa da inteligência artificial, mas ele está perdido na questão de aonde eu encaixo isso no meu negócio, como eu realmente extraio o melhor de cada LLM ou de cada ferramenta, enfim, minha saga a princípio foi essa com a IA e está sendo, né? É um caminho contínuo, porque não para, se você ficar 2 dias sem ler, você já perdeu alguma coisa. É. E É, aí, e você? Quando você entrou nesse universo? Eu sei que você veio da parte comercial e tal, né? cara, o que eu fiz na minha vida toda foi vender. Cara, eu vendi a minha vida toda, né? Então, a minha formação foi em administração e comércio exterior. E aí, desde cedo, sempre tive negócio em família, né? A gente sempre empreendeu. Mas aí, quando eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar com exportação. Então, eu sair aqui de Floripa, fui para Maringá, fui trabalhar com duas empresas de estofados do mesmo grupo, né? Para ser um ponto de referência, criar lá um departamento de exportação, né? Então,
lá começou a minha jornada, e aí depois passei para o mercado interno. Então, cara, vendas foi o que eu sempre fiz na vida, né? E aí acabei entrando para a área de tecnologia, que, cara, Floripa é a Ilha do Silício, né? É a Ilha do É a Silício. Ilha do Silício, né? Como se fala. Então, tem uma área de tecnologia muito grande. E eu sempre fui aquele vendedor mais raiz, né? Mais field sales, assim, de campo, né? De viajar, de muito relacionamento com o cliente, de tomar muito café ruim, né? Então, isso faz parte, né? Faz parte, faz parte. Cara, vendedor que não tomou café ruim, o cara não rodou o suficiente, assim, né? Então, às vezes aqueles café doce, doce, doce. Então, cara, quando eu vi, assim, a área de tecnologia, pô, já foi uma puta mudança de cenário, né? Já, Aham. pô, né, tu conseguir ter resultado, né? Através de, cara, de uma call, através de um formato de inside sales, né? Que tu não tem aquela necessidade tão específica de visitar um cliente, de estar toda hora visitando o cliente. Cara, isso para mim foi fantástico, assim, né? Eu tinha filha pequena, né? Então, foi uma possibilidade ali, cara, de eu estar próximo e continuar fazendo o que eu sempre gostei, o que eu sempre fiz, né? E aí, cara, com o aparecimento, né, da inteligência artificial, cara, aquilo bugou a minha cabeça, assim, e começou a me trazer muita análise e muita visão de, cara, de um potencial enorme que tinha ali, cara, de potencializar o dia a dia de um vendedor, de um gestor, de um diretor, porque, cara, é corrido, né? Cara, a vida do comercial porra, tu tá aí, tu tem um exemplo dentro de casa, né? Tua mulher Sim. aí que o diga, né? Cara, é corrido e a necessidade ela vai sempre aumentando, né? A partir do momento que tu vai batendo meta, a meta só vai aumentando e a exigência Aham. aumenta. Então, cara, como é que tu consegue cada vez mais, né? Chegar no resultado, conquistar, né? Bater os objetivos, só que sem perder a tua qualidade de vida, sem tu perder sono, né? Sem tu precisar aumentar a tua carga horária. Então, isso que para mim me trouxe muito interesse em aprender, estudar e potencializar, né? Uhum. As minhas atividades, as minhas as funções, né? O que eu tinha que fazer. E também a questão de aprendizado, né? Eu, na minha adolescência, até no começo da minha carreira, cara, eu nunca fui uma pessoa assim de ler, nunca fui uma pessoa de estudar. Uhum. Conforme fui obtendo aí um pouco de maturidade, né? Eu vi que isso, cara, é transformador, né? O lifelong learning que se fala, né? Cara, hoje não dá para parar de estudar, cara. Não. Hoje não dá para tu parar de ler, hoje não dá para tu parar de aprender, cara, porque cara, é muito dinâmico, cara, é muito. Eu tava lendo outro dia uma reportagem ali, cara, o que a gente hoje recebe de conteúdo, né, uma pessoa normal recebe de conteúdo, tá, equivale a 200 e poucos jornais em um dia. Aham. Então, cara, é muita informação, cara. É Então, muita informação. é muita informação. Então, cara, cada dia, como tu falou, cara, cada dia tem uma ferramenta nova, cada dia tem algo novo, cada dia. Cara, então isso hoje também está muito presente na minha vida. Então, cara, notebook LLM. Cara, ali para tu aprender qualquer coisa é um absurdo. Aham. Cara, é fantástico, cara.
né? Exatamente. A forma com que ele foi pensado, né, é muito interessante. É. É, E aí só para finalizar, e aí, cara, isso me interessou tanto que iniciei uma pós voltada para inteligência artificial, tá? sim, Um pouco mais técnica, né? Apesar de eu não ter, cara, não saber nada sobre programação, né? Não saber nada sobre linha de código, sobre a parte mais de ciência da computação, né? Mas, cara, topei aí o desafio, né? tá Porque indo, tá indo. tá indo aos, né? Com dificuldade, mas, cara, tá indo. Então, possibilidade de aprender, né, de aprendizagem, de criar coisas, né? Pô, para gente que não sabe escrever uma linha de código, cara, o vibe coding hoje permite a gente tirar qualquer ideia do papel, né? Sim, Qualquer, e a gente tá exatamente num ponto de nascimento, vamos dizer assim, apesar de a gente já ter várias coisas muito que parecem estar consolidadas, né? Você pega uma OpenAI, você pega o próprio Gemini, a, a, a cloud ali da Anthropic. Anthropic, Cara, aí você olha e fala assim, cara, está pronto, é isso? Não, cara, a gente está vendo o nascimento de algo que é comparado ao nascimento da internet, mas você concordo. vai lembrar, nós somos da mesma época, vamos dizer assim, que, cara, quando a internet nasceu, ninguém olhou para ela com os olhos de hoje, né? A Sim. gente olhava para ela com os, legal. Eu lembro de, pô, isso aqui vai ser legal. Aí eu vi as possibilidades, as pessoas falando, né? No futuro vai dar para a gente comprar coisas online. Cara, hoje em dia comprar coisa online é tipo, é, é natural, né? Total. E, eu acredito que a inteligência artificial, e é isso que eu acho que a, as pessoas ainda não despertaram para isso, é que a inteligência artificial, ela vai ser algo que, vou te dar um exemplo. Quantas vezes você usou eletricidade hoje? Pô, desde que eu A gente, acordei, a gente não imagina. fica pensando, eu acordei, aí eu liguei. Não, ela está aqui, ela está presente, né? Ela faz parte do dia a dia. Então, a inteligência artificial, ela vai ser a mesma coisa. Claro que isso vai demandar um tempo, mas não as projeções aí, mais para frente a gente vai poder trazer fazer outros episódios falando sobre isso. As projeções ali, algumas mais alarmantes, outras menos, é para 2 anos, 3 anos, 5 anos. Cara, 5 anos passa. E estou dizendo assim, previsões para mudar tudo. Não é previsão para. A previsão para eu conseguir fazer uma coisa que hoje a IA não faz. Não, é para mudar tudo, alterar a forma com que a gente. Um exemplo, a internet alterou a forma com que a gente se comunica. Ela alterou, a gente está fazendo aqui uma gravação, você está num ponto, eu estou no outro, câmera e acessórios, É isso. nada disso era possível, né? E a gente está chegando, vai chegar nesse ponto com a inteligência artificial também, só que as pessoas ainda não, eu acho que esse ano, né, estamos aqui falando, hoje é dia 13 de janeiro de 2026, então, assim, esse ano, eu acredito que seja o ano que as empresas vão despertar para isso, no sentido de, peraí, cara, eu preciso olhar para isso, para dentro do meu negócio. E aí quando as empresas olham para um lugar, ela começa a ter a questão de você, tá, mas quem vai fazer isso? Quem vai ser o especialista, né? Que hoje fala assim, eu sou especialista. Cara, como é que eu sou especialista de um negócio que existe faz 2 anos? Não, exato. Então, assim,
Tá cheio de especialista, mas assim, na verdade, se a gente for falar da forma verdadeira lá na raiz, ninguém é especialista. O que tem é pessoas que estão migrando de áreas e focando em aprender e, e ofertar solução para empresas de inteligência artificial. Mas especialistas mesmo são poucos, né? No mercado. E eu acredito muito que esse ano vai haver esse despertar. Eu acho que o ano passado foi um ano que as pessoas despertaram para a questão da IA em relação a, eu vou no comportamento ali de, em vez de ir no Google, vai no GPT, vai no Gemini, vai no, né? A gente fala, por exemplo, da Cloud, fala da Grok, fala da Queen. DeepSeek. DeepSeek são inteligências artificiais, a própria da Meta, que, assim, de verdade, a da Meta as pessoas só usam porque está dentro do WhatsApp. WhatsApp, está embedado, né? E assim, porque se não tivesse embedado, é igual de Psique, deu aquela tsunami ali, e hoje em dia nem se fala. Uhum. Mas as duas ali principais, assim, vamos dizer, os atores principais, que é o Gemini e o GPT, as pessoas estão começando a usar no dia a dia, né? Eu tive uma situação recente que um vizinho meu, ele já é de mais idade, assim, e aí ele estava com um problema no carro, e aí ele falou assim para mim, porque a minha bateria tá ruim e tal, a bateria do carro. Falei, tá, mas como é que você sabe que é a bateria? Você é o mecânico, você tem uma ideia, né? Porque realmente o carro não estava ligando e tudo, mas assim, às vezes não é só a bateria, né? Alternador, tem um monte de situação. Ele falou assim, não, o ChatGPT me falou que é a bateria. Aí eu fiquei assim, cara, como assim o ChatGPT falou que é a bateria? E assim, para ele foi aquilo foi tão ele levou muito em consideração aquela resposta que para ele era aquilo, né? É até perigoso, a gente depois pode falar um pouco sobre isso. Inclusive, o Google, saiu uma notícia, acho que ontem, foi ontem, anteontem, o Google tirou alguns tipos de respostas que o Gemini estava dando em relação a exames de, acho que de fígado e tal, que a galera estava se consultando com a IA, e a IA estava falando, e aí eles viram que a IA estava falando algumas coisas que não era correto, mas ela não estava levando outros pontos em consideração que a medicina leva, ela não estava levando e estava dando um resultado que podia estar ali um pouco enviesado e tal. E aí eu fiquei pensando, aí até minha esposa falou, cara, mas as pessoas estão se consultando e tal. Eu falei assim, mas é o natural, porque como parece uma conversa, e ela foi pensada para a gente, desde que criou a informática, vamos dizer assim, o que a gente faz sempre é conversar com o software, né, o Windows, iOS, enfim, macOS, Linux. O que eles fazem, na verdade, é fazer com que a gente consiga conversar com a máquina de uma forma interativa. E o grande diferencial da IA é que ela trouxe isso para uma conversa, né? Ao invés de eu clicar num ícone e ele fazer o que eu quero, ela passou a mudar, eu posso só falar com ela e ela me responde, eu falo com ela, ela me responde, e pensando nisso, lá na frente, que não vai ser tão na frente ainda, já existe essa possibilidade, dependendo do que for, da gente falar que ela executar coisas lá, né? Então, por exemplo, dar um exemplo básico que às vezes as pessoas pode parecer coisa do outro mundo, mas você pode criar um assistente no seu WhatsApp que ele agende coisas para você na sua agenda, ou que ele vá lá numa planilha e extraia uma informação e te traga, você que é, sei lá, um CEO de uma empresa, ou ao invés de você ficar pedindo o relatório para alguém, você pode conectar isso no WhatsApp, no Telegram da vida, até no Instagram,
e utilizar esses aplicativos como ponte para você acessar outras coisas. Então, eu acredito não. As pessoas despertaram para o uso, mas essa parte de aplicabilidade ali, ela ainda está engatinhando. Então, tem algumas coisas que a gente, às vezes, fala que dá para fazer, de até questão de automações e tal, que mais para frente a gente pode falar sobre, cara, de deixar a pessoa maluca, assim, as pessoas ficam maravilhadas com a possibilidade de você dar um clique aqui e lá na frente sair um baita de um resultado que você nem esperava. Eu tenho minhas dúvidas se hoje a maioria das pessoas já consegue visualizar todos os potenciais existentes. Eu de, Não. eu de verdade tenho minhas dúvidas, assim, cara. Não. Eu acho que é bem a história da internet. Ninguém pensava que ia virar esse. Aonde A poderia gente. chegar, né? Ela poderia chegar. A gente tem hoje algumas projeções em relação à IA, principalmente, algumas mais apocalípticas, outras vai mais na questão da facilidade, mas uma coisa de todas que eu já ouvi, a principal ela vai mudar a relação de trabalho. Acho que essa é a primeira mudança. Eu já tenho empresas, por exemplo, que a gente implementou, por exemplo, um assistente de IA de pré-vendas. Quando uma empresa faz isso, ela já está eliminando uma vaga de um humano naquele setor, entende? Uhum. Então, quer queira, quer não, aquilo aquele assistente ali, ele já está, entre aspas, roubando o emprego de alguém. E isso vai ficando cada vez é, vai aumentar de escala, vamos dizer assim. Mas não, mas eu acredito muito trabalhando com isso todos os dias, que do jeito que ela ainda está hoje, com as ferramentas que nós temos hoje, a melhor forma, o melhor formato é o formato híbrido, é o formato onde a pessoa supervisionando algo que a IA está fazendo, ou fazendo uma conferência daquilo, para que lá na ponta saia um baita resultado. E só com essa junção pessoa e IA, o ganho de produtividade e ganho em valor de monetário é gigantesco, gigantesco. Eu acho que é bacana quando as empresas conseguem fazer um projeto, né? Para um projeto faseado, né? Para incluir a tecnologia, para incluir a inteligência artificial no seu dia a dia, né? Então, outro dia eu participei também de um curso ali e foi apresentado, né? Cara, a primeira fase qual que é? É tu utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta ali para o teu colaborador realizar algumas atividades, fazer uma correção, uma análise, criar alguma coisa, né? Qual que é a segunda etapa? Cara, é de tu criar um agente para ser um partner, um parceiro desse teu colaborador, né? Então, Uhum. pô, é um cara que vai estar ajudando ali o teu colaborador. Para tu conseguir chegar num terceiro nível, e aí de tu criar um agente para esse agente fazer. E o teu colaborador, ele vai supervisionar. É isso aí. Entendeu? São fases, e o que eu acho que vai acontecer esse ano, nesse despertar que eu estou falando, as empresas vão despertar para as duas primeiras fases aí disso aí que você comentou.
A Aham. primeira é, cara, faz uma assinatura até para quem estiver ouvindo assim, né? E tem uma empresa e é gestor, e eu tô falando de empresa, a gente fala de empresa, às vezes parece que o cara tem uma empresa com 100 funcionários. Não, cara, a sua empresa ali, se você é um Pequena, MEI, se você é um MEI, um MEI. principalmente, se você é um MEI autônomo, é questão de sobrevivência, você fazer algumas coisas, esses passos que o Rafa conversou agora, os dois primeiros passos, que é, cara, sai dessa mentalidade do Brasil de muitas vezes não querer pagar, ferramenta é custo, cara, ferramenta é investimento. Se Investimento. você chegar num pedreiro, falar para ele assim, você não vai ver um pedreiro sem furadeira, sem massa, sem colher para lidar com a massa. Não tem, o cara tem lá o balde dele, a bolsa dele, vai ter ferramenta ali dentro, cara. E a primeira coisa que ele faz é investir na ferramenta, porque ele sabe que a ferramenta é que vai dar para ele velocidade no trabalho dele e eficiência, ele vai conseguir fazer o trabalho melhor. E aí a gente pensa, vou pôr uma ferramenta e ela vai. Não, cara, ó, hoje você tem a assinatura do GPT mais básica lá. Esse dia apareceu para mim, é oficial, tá? Não é esse emaranhado aí que o Uhum, pessoal uhum. começou a vender aí com 50 IA Sim. no bolo. Não A Tesla, oficial nada, nada disso, né? tem a R$39,90 ela tá começando a assinatura. Então, assim, Aham. cara, por R$39,90 você vai ter um chat GPT seu, vamos dizer assim, onde Uhum. você pode organizar ele, né? E aí, mais para frente, eu acho que a gente pode até fazer umas dessas, assim, de como criar um agente. Total. A gente faz ao vivo aqui, mostra para que as pessoas, como que assina, né? Às vezes Aham. como é que eu assino? Não, cara, a gente pode fazer aqui, Boa. se tiver, as pessoas quiserem, né, tiverem essa necessidade, a gente faz aqui. Como que assina? Então, assina. Você que tem uma empresa pequena, média ou grande, faz a assinatura básica que seja. Dá para você organizar. Tem uma empresa que a gente organizou por pasta, então, para não ficar aquela bagunça de chat, então, cada colaborador entra na sua pasta e tem os seus chats. Apesar dos chats aparecer é, na tela de chat lá, eles aparecem todos, mas você consegue se organizar com seus chats e com aquilo que você usa no seu dia a dia e coloca a empresa para usar, cara. É uma questão de mudar, acrescentar IA na cultura da empresa. Eu acho que esse é o primeiro estágio disso aí que você estava falando, que é colocar as pessoas para usarem, elas já estão usando no dia a dia dela, mas não na parte de empresa, né? A parte do trabalho, as pessoas ainda separam muito, e tem ainda empresário que está olhando e, mas o cara está usando o ChatGPT para fazer, cara, deixa ele usar para fazer. Se sobrar a hora, você como CEO, como empresário, como mente pensante, você vai ter que melhorar o processo para que aquela hora que sobrou ele possa produzir de outra forma, produzir melhor, ou e até eles capacitar. Essa é uma coisa também que eu acho que, como empresa, olhar no seu time ali, olhar na sua empresa, se você tem pessoas, e quem são essas pessoas que você pode puxar ali para ser Um ponto de referência. o ponto de referência dessa mudança de cultura, incluindo a IA. Eu acho bem, bem legal se olhar para isso, o empresário olhar para isso. E aí, no segundo estágio, sim. Aí o cara já vai estar fazendo, vai colocar IA para fazer algumas coisas, vai supervisionar, enfim. Aí vai subindo de estágio até você chegar na fase de você poder olhar para processos que processos você tem que você pode automatizar, por exemplo. E aí você já está chegando no nível, vamos dizer, a sua empresa está mais madura para poder incluir a inteligência artificial dentro de algum desses processos ali, seja no atendimento, seja na geração de relatório, seja na análise, né? Porque a gente,
quando você começa a entrar nessa parte dentro de parte empresarial, o que eu comecei a perceber também é que as pessoas fazem coisas, tomam muita decisão com base no que ela acha. Uhum, uhum, E no total. fim das contas, grandes empresas, elas não acham nada. É número, né? É É, benchmark. É número, se o número está dizendo isso, eu aponto o meu canhão para cá, se o número está dizendo que não, eu para lá, eu aponto para lá. Né? Sai da questão do eu acho, porque, né, a gente tem bastante ferramenta hoje para nos tirar do eu acho. E, é. e é isso. Eu acho que Eu, é um caminho sem volta. É isso que no fim das contas, eu acho que as pessoas não entenderam. Então, acho que daqui a pouco passa isso daí, a gente vai aparecer outra onda. Não, não vai é, passar. também acho que não, E, acho que não. e é bom você se adaptar, se ligar e acordar, despertar para isso. Cara, eu falo muito, gosto de uma frase que é: a inteligência artificial não vai roubar seu emprego. Quem vai roubar seu emprego é quem usa a inteligência artificial, É né? real, É é isso real. aí, né? Não tem para onde fugir, né? E aí, cara, vamos até pedir aí ajuda de quem está vendo esse conteúdo e quem quer interagir depois, né? Coloca para nós aqui nos comentários, né, de onde vai ver esse conteúdo, cara, o que que gostaria de ver, o que que seria interessante a gente trazer. Pode ser de aplicação, pode ser de case, de experiência, enfim, o que que a galera quer que a gente traga, o que que a galera quer ver nos próximos episódios aqui. Deixa aí nos comentários, né? Legal. Eu vi um estudo de Stanford no final do ano passado, fazendo projeções para esse ano, né? E fiz até um conteúdo ali. Então, cara, eles trouxeram muito forte, né? A mudança de enfoque, tá? Então, a análise da eficácia de IA será a prioridade, né? Em vez de apenas promessas grandiosas, as empresas estão começando a analisar o que realmente a IA vai conseguir entregar, né? Então, mundialmente, né, crescente autonomia, né, de muitos países em relação a fornecedores de IA, né? Então, eles trazem que vão ter um aumento de muitos modelos próprios aí dentro desses países, né? Uhum. Que essa mudança vai buscar garantir que os dados permaneçam dentro das fronteiras nacionais, né? Então, surgimento Importante. né? Então, a gente nem chegou ainda na questão de dados e Eu segurança. acho melhor nem chegar nessa Não questão vamos nem ainda, entrar, não. Deixa. porque senão o cara não vai nem começar a usar, né? Tipo, Não, não vou usar. é que, Começa as teorias da é, conspiração. é que assim também, né? Um conceito bem básico, né? Como é que a inteligência artificial ela vai melhorando? É com o entendimento de dados, né? De Entendimento alguém. de dados. Aí Exatamente. o cara vai lá e não paga, né? Usa a conta gratuita do ChatGPT. E aí ele pega e bota o relatório de vendas da empresa dele para o GPT fazer uma análise, né? Cara, tá aí Vamos abrir esse parente rapidinho, vai. Assim, ó, você que tem empresa, né? Preza por isso. Cara, é uma questão de segurança você ter uma conta paga, tá? O que o Rafa tá falando basicamente, vou resumir, tá? Se você não paga, os seus dados estão disponíveis. Para Porque é quem? Para dessa, todo é dessa mundo. Porque é maneira, dessa dessa forma que maneira. eles treinam elas Exato. para. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Então, assim, não, usa a gratuita aí, joga a planilha lá e ela vai gerar um relatório. Cara,
a sua planilha está indo, ela está por aí, entendeu? Ela está Exatamente. pelo mundo, ela está sendo usada para, claro, a gente está brincando aqui, Está dando um exemplo, mas mas que acontecer. é uma questão que é importante falar, é importante dar essa consciência para quem quer utilizar de forma profissional, é que você precisa olhar para essa parte de segurança. Exato. Quando você paga um serviço, você assina um contrato com essa empresa, e esse contrato ele tem cláusulas lá bem específicas, onde ela garante, vamos dizer assim, a segurança dos seus dados, aquilo que você está falando ali. Agora, quando você está usando no gratuito, né, você não tem contrato com nada, então ele faz o que ele quer. É mais ou menos assim que funciona. E aí, quando a gente fala, entrando um pouco com relação a ferramentas, né? Sempre tem aquela pergunta, né? Ah, mas qual que é a melhor? Eu tenho uma opinião, mas não vou falar agora, vou deixar tu falar para depois ver se a gente está na mesma sintonia. Qual que é a melhor LLM hoje, Cledir? A melhor, vamos lá, a melhor. A gente gosta dessas classificações, né? Ah, Aham. quem é o maior jogador da história? Aí discute, briga e Sim, a minha visão é a seguinte: utilizando todos os dias para fazer coisas diversas, eu cheguei a algumas conclusões. E aí nós vamos por níveis do que vamos por níveis, né? A melhor, eu não consigo te dizer assim, essa é melhor do que aquela. Primeira coisa, o ChatGPT é melhor do que o que eu reparo no meu uso é que, por exemplo, vou dar exemplos para ficar mais fácil. Se eu tenho uma ideia, eu estou com uma ideia aqui de algo para fazer, um conceito, e eu preciso organizar essa ideia e eu preciso de alguma forma de ajuda para organizar essa ideia, esse conceito, ou um problema que eu tenho para resolver, e eu preciso de clareza, eu uso o chat GPT, beleza? Agora, se eu preciso de algo mais humanizado, conversacional, por exemplo, geração de conteúdo, legenda de post, ou texto, texto que eu digo geração de texto, geração de e-mail, relatório, eu uso o Gemini. Ah, Claudinho, por que você usa? Estou falando de texto, não vamos chegar na imagem e vídeo, porque aí hoje não tem como comparar ali, o Google está uhum. muito avançado em relação a isso. Mas em relação à parte de texto, geração de texto conversacional, eu uso dessa forma. Então, quando eu preciso de clareza, fazer uma análise, eu gosto de usar o ChatGPT. Porém, quando eu preciso, por exemplo, eu faço análise nele, por exemplo, e aí depois eu preciso de algo um pouco mais claro para eu ler, por exemplo, ou para eu escutar, eu jogo essa mesma ideia no Gemini e ele é como se ele tivesse na essência dele algo que ele conseguisse é, criar textos que ficam mais claros para o meu entendimento. É mais ou menos isso. O ChatGPT ele já consegue extrair a minha ideia. Tipo, eu tenho uma ideia, eu mando para ele e ele fala: você está querendo fazer isso, né? Aí eu falo: ajusta, ajusta, e chega um momento que ele me dá a solução completa, exatamente do jeito que eu estava pensando. Então, eu estou usando dessa forma. E na parte de trabalho ali, trabalhando com automações e mexendo com fluxos, usando o End-to-End, o Make, que são as ferramentas que a gente utiliza ali. Aí, cara, assim, ó, se você tem algum problema, tô com um problema, a automação parou, cara,
o chat GPT, o Gemini parece uma criança, por enquanto, em relação à resolução desse tipo de problema. Talvez melhore, que agora, com essa questão do Vibe Code, eles vão ter o treinamento que eles precisam, né, da galera usando. Mas a Cloud é absurdo. A Cloud, ela, nessa quesito, eu brinco que quando eu tô com algum problema, às vezes as pessoas estão em volta e falam assim, eu vou ter que falar com a mãe do GPT. Aí as pessoas me olham assim, como assim com a mãe do GPT, cara? Vocês falam com a Cloud. Cara, é impressionante, eu jogo na Cloud, ela me dá exatamente a solução muito rápido, muito cirúrgica, e o GPT fica em looping. Aí eu testei semana passada, retrasada, né? Eles lançaram o 5.2, eles estão correndo atrás do Google ali, mas, cara, ainda está muito... Ela sabe tanto que ele não consegue me dar a solução. É mais ou menos a impressão que eu tive é essa. Eu sei, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Eu falo, cara, você tá maluco, já fiz 50 coisas e você não me deu a solução. Aí eu pego aquele mesmo problema, jogo na Cloud, a Cloud fala, faz isso aqui, ó, resolvido. É isso, essa é a minha visão. Qual que é a sua? Eu tenho Qual que é a melhor? Qual que é a melhor? eu tenho uma visão um pouco mais polêmica, tá? Vai. A minha visão é de que, cara, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz a LLM que você vai usar, lógico, né? Fazendo um parênteses aqui, para a usabilidade do dia a dia, para o uso do afegão médio, né? Para o uso daquela pessoa que está começando a utilizar, que não estou falando aqui de usos específicos, né? Falando de uso geral, né? Geral. Uso geral. Cara, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença se você vai usar o Gemini, se você vai usar o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek, o Grok. Cara, não vai fazer diferença. Agora, para usos específicos, aí eu concordo contigo, acho que eu acho que o Claude é um pouco mais humanizado, né? Eu acho que o Gemini ele está com um pack de ferramentas bem completo. Eu acho que o Claude ele funciona bem justamente para estruturar projetos. Eu acho que dentro de algumas características, eu acho que, né, tu pode te aprofundar, mas para quem está começando, para quem está começando a colocar a IA dentro do seu negócio, cara, não vai fazer diferença. Nesse sentido, eu também concordo contigo. Não vai Até a fazer questão diferença. do Meta, a gente não comentou, mas, cara, tem a versão aí do Meta, o pessoal está acostumado a usar o Meta no WhatsApp ali, né? Uhum. Mas se você consegue usar ela no computador também, com seu login de Facebook, etc. Então, cara, é gratuito, ela é bem humanizada também, assim, eu gosto bastante dos resultados dela, eu uso pouco, mas eu uso pouco porque é uma questão de hábito mesmo, né? A gente começa a ter hábitos de usar, mas teve uma época que eu estava usando bastante ela, e ela é está sendo muito eficiente, assim, para o dia a dia, é isso que você falou, tanto faz. Lembrando do parênteses que a gente falou agora há pouco, né? Exato. Tô falando de você usar a Meta é gratuita, então, dependendo do que você for enviar para ela de dados da sua empresa, tomar, né, pensa bem. Não é uma questão assim, gente, o cara vai acessar o balanço da minha empresa. Não sei, a informação que você achar relevante, que você achar que não deve estar exposta, você tem que pensar onde você vai utilizar. Agora, realmente, se você pegar e, cara, eu vou usar no meu dia a dia, vou perguntar aqui alguma coisa para ela para eu entender como é que isso aqui funciona e etc. Cara, pode usar o que você quiser, que vai resolver. E aí, à medida que você vai aprofundando, você vai começando a perceber que, essa aqui, né, como eu fui chegando à conclusão que para fazer tal coisa eu preciso, e é tão interessante isso, porque chega um ponto que quando vem o problema, você já abre a LLM que você sabe que você vai resolver o problema. Não que a outra não vai resolver, mas se eu preciso de produtividade, velocidade, eu vou entrar ali e vou resolver, eu já sei, né?
Exato. E aí eu estava até brincando que assim, daqui a pouco não vai ter como você ter uma só assinatura, você vai precisar ter duas, três. Exato. Eu acho que hoje o mínimo para quem é profissional, vamos dizer assim, da área, é você ter no mínimo as três, né? Ter uma assinatura do Gemini para você poder utilizar e se organizar, ter o GPT ali, que você consegue utilizar as outras coisas que a gente acaba nem falando, que é geração de imagens, ele tem o Sora para criar vídeo, tem o Codex, que é para criar pequenas aplicações ali, na questão de vibe code, Nano Banana, imagens. no Nano Banana você poder usar as imagens do Gemini, você tem na cloud, você tem a parte da cloud para gerar aplicação, né, para fazer Aplicação. software, e, e é isso, assim, aqui hoje eu sinto mais falta de, até uma coisa que eu quero corrigir ao longo agora nesse início de ano, é ter uma assinatura da cloud, porque eu sempre usei ela como uma consultora sênior, vamos dizer assim. Aham. E aí eu não via muita necessidade de assinar, mas, cara, às vezes a velocidade, no meu trabalho, tá? No meu trabalho, porque eu estou fazendo, o tempo que às vezes eu perco trocando 10, 15 chats com o GPT para ele resolver um problema, e eu troco dois com a Cloud, então, Aham. tipo, é tempo é tempo, e tempo é produtividade, é dinheiro, e às vezes quando você está com um problema, só para o pessoal entender, quando você tem um problema numa automação, algo está parado. Então, assim, velocidade. Pessoas vão reclamar. Isso, pessoas vão reclamar e dependendo do que afeta a operação, Dinheiro. Afeta dinheiro. afeta aqui, ó, é dinheiro. Então, esse ganho de velocidade, ele se paga com uma assinatura, sabe? Então, eu acho não, tá, é o mesmo preço, assim, acho uns R$ 100 uma 90, cloud. acho que tá 99 ou 109, eu acho. Isso, Então, é isso. Eu acho que temos um overview hoje nesse primeiro episódio, não só sobre. Acabamos falando de outros assuntos também, mas que mais para frente, nos próximos, a gente vai querer aprofundar aí, também saber que a galera quer saber, quer ouvir falar. Se a galera quiser ver ferramentas funcionando, como que a gente organiza, como que a gente pensa. É importante também deixar essa sementinha aqui para os próximos episódios, que é assim, gente, a cereja do bolo da inteligência artificial, vamos dizer assim, ela está na instrução, não na LLM que você está utilizando. Então, é como você pede, e aí você vai começar a reparar que, que a gente pede mal ou que a gente não sabe pedir. Porque o que eu vejo muita gente brigando e me falando, pô, eu falei tal coisa e ele me trouxe uma outra, tá, mas o que você falou? Aí você vai ver, tá, mas você pediu errado, né? Você tem que entender que não é uma pessoa, é uma máquina, e essa máquina, ela é literal. Se falar, me traz isso, ela vai trazer. Então, assim, se aprofundem na instrução, Na instrução. sabe? Contexto e instrução é algo que a gente pode abordar mais para frente, né? Janela de contexto de cada LLM, que é janela de contexto? O quanto de informação que ela guarda dentro daquela conversa contigo. Então, E só por incrível que nisso pareça, muda de uma ferramenta para outra quando você tem entra nos cada detalhes. isso, cada uma tem a sua, e, e até por uma questão de organização, se você tem essa informação, você já consegue organizar os seus chats, porque você, se tem janela de contexto, se tem memória, eu não preciso ficar abrindo um chat novo todas as vezes que eu for utilizar o chat GPT, por exemplo.
né? E isso não tem a ver com pago ou gratuito. Você É, pode fazer isso no gratuito. Então, são coisas que, para gente que está no dia a dia, está em campo, é simples, a informação que a gente já tem, mas que eu acho que muita gente não faz ideia de como é que funciona ou o que dá para fazer, como organizar. Eu acho que ao longo dos episódios a gente vai conseguir tirar essa nuvem ali de que de que é complexo e tal. Claro que tem coisa que realmente vai ser complexo, sim, sim. mas eu acho que a maior parte dos problemas você vai conseguir resolver com a parte simples das LLMs. Depois, for aprofundando mais, eu acho que a gente está, como eu falei lá no início, a gente está no início, está no começo de uma revolução, é muito embrionário ainda, apesar de a gente estar conseguindo fazer muita coisa, ainda é embrionário, as possibilidades são quase infinitas, e uma coisa que as pessoas sempre estão falando, me perguntam assim, tá, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer isso? Cara, dá para fazer o que você quiser, talvez não dê para fazer agora, mas vai dar para fazer, né? E tem coisas que dá para fazer, mas requer tempo e recurso. E aí você vai fazer uma avaliação se vai valer a pena, fazer sentido para você usar ou não. Fazer. Mas, se tratando de tecnologia, eu diria para ti que tudo dá. Cara, É tudo isso dá, aí. Tudo dá. tudo dá. Cara, pode ser que vá um caminhão de dinheiro e tempo, mas dá para fazer. Cara, tudo vai dar para fazer. Aí é como tu falou, tem que fazer o estudo da viabilidade para ver se é o momento, se vale o investimento, vale Exato. alocar o tempo para isso, né? E assim, cara, E, para finalizar, né? O que a gente pode trazer de exemplos, né? De, cara, aplicações e projetos que a gente consegue desenvolver hoje com a IA. Desde o cara que tem uma loja de roupa, o cara que tem um escritório pequeno, até uma organização já um pouco maior, enfim, o que a gente pode aplicar? ah, tá, vamos do pequeno, né? O pequeno, por exemplo, eu vou considerar o pequeno, eu vou pegar um cara pequeno que não assina o GPT, não assina o Gemini, o cara tá, pô, eu tô começando, não posso incluir uma assinatura na minha despesa e vamos lá. Você consegue com o GPT, mesmo não sendo pago, você consegue criar ali os seus chats que podem ser os seus assistentes. Então, por exemplo, eu posso ter um assistente de RH, eu não tenho setor de RH, eu posso ter um assistente de RH que me ajude ali para desde criar folha, cálculo de hora, benefícios, etc. Você pode ter um GPT, um chat só para te ajudar na parte financeira, por exemplo, a parte de contabilidade, porque ele tem todas as leis, ele tem todas as normas, e ele vai, você lembra que a gente falou do contexto, né? Então, dando contexto para ele, o que é o contexto? Conta a história, o que você faz, como você faz, o seu tamanho de empresa e etc. Aí você vai dar o contexto para ele e aí ele vai te dar respostas mais assertivas e você vai conseguir organizar. A geração de conteúdo é o que a galera mais utiliza, né? Que é criar post, criar legenda para post, criar imagens para o seu post. O GPT está fazendo tanto o GPT como o Gemini é um deboche, né? É, Mas o GPT está fazendo de uma forma muito legal também. outro, Ainda não tem a mesma consistência, principalmente de personagens, etc. Mas ele está fazendo muito legal os criativos. outro dia eu criei um criativo, uma propaganda para a minha cunhada que ela tem uma confecção. E aí, cara, processo simples, mas lógico, hoje eu já tenho um agente para criar vídeo, eu tenho um agente para fazer, para criar prompt, então
é muito Vai mais ajudando. fácil. É muito mais fácil, né? Mas, cara, eu peguei, ela me mandou uma foto de uma camiseta, dessa camiseta eu criei uma modelo, e dessa modelo eu fiz um vídeo. Então, cara, se tu olhar, parece que foi uma gravação de uma modelo num cenário que ela queria. Cara, não gasta Isso nada. daí isso daí, para quem está escutando, né, parece um absurdo, né? Mas assim, eu estou pensando no cara que não sabe isso daí. E aí Exato. eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, que é o seguinte: se você não sabe pedir, pede para a IA te ajudar no que você vai pedir. Por exemplo, eu não sei pedir para. Eu não sei como que eu vou criar um assistente para me ajudar a criar conteúdo aqui para a minha empresa. Eu quero criar conteúdo no Instagram, mas eu não sei nem como pedir. Você vai falar assim para ela: olha, eu preciso criar um agente que me ajude a criar conteúdo, a minha empresa faz isso, 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 isso. E aí ele vai te dar a instrução para que você dê para ele de volta, e aí ele vai criar. Então, é mais ou menos assim que funciona o processo. Então, mesmo que você não saiba pedir, pergunta para ela como que você faz para pedir, que ela vai te ajudar. E se Falar ela como se ela fosse uma mulher, né? é, Mas, tu pode, tu pode até, inclusive, incluir a seguinte informação. Se fosse você criando, como é que você criaria? isso, aí vai embora, né? As possibilidades são gigantes. E aí, continuando respondendo a pergunta lá, isso para o cara no dia a dia, assim, do dia a dia. Depois, você já tem outras fases, vamos dizer assim, que você pode criar pequena. Vou dar um exemplo. Se você trabalha com planilha, por exemplo, a planilha ela é algo que, dependendo do tamanho da planilha, ela fica muito. Visualmente, você fica difícil encontrar ali, né, o que você precisa, várias abas, fórmulas, etc. E tem Então, hoje empresa você. que adora uma planilha, né? E aí, pô, você pode pegar essa planilha, jogar na IA ou no GPT, tanto faz, e pedir para ele transformar aquilo em algo visual. E aí ele cria como se fosse um software baseado na sua planilha, onde você consegue visualizar, você consegue criar filtros. E à medida que você, eu não gostei desse jeito, vai fala para ele, eu preciso criar um filtro por data, eu preciso que tenha um filtro por período, eu preciso que o dado tal apareça na cor laranja. Então, assim, dá para você ir fazendo microsoftwares, vamos dizer, baseados naquilo que você já tem no seu trabalho, na sua empresa lá, e, e com isso você vai chegar um ponto que a gente chega no nível do Vibe Code, que aí realmente eu quero criar um software para me ajudar no meu financeiro. Cara, vai no Vibe Code, a gente nem citou o Lovable, Bolt, que são as ferramentas que tem aí no mercado. Tô Quem falando só sabe, das quem sabe o tô falando, Lovable patrocina a gente aí futuramente, ô Cledir. já pensou? Olha aí. Patrocina nós aí, ô Lovable, Lovable. fala, o que eu já criei lá, já dá para virar case, hein? Então, tem uma dor muito grande, trazendo um pouco do que acontece com times de vendas, né? A questão de comissionamento, meta e tudo mais, né? Cara, o vendedor está sempre querendo saber, como é que eu estou com a meta, quanto eu já vendi, quanto, enfim, dependendo do processo comercial ali, precisa ter o faturamento, a aprovação, blá, blá, blá. Então, cara, é uma dor muito, muito forte, né? Cara, você consegue criar um painel extremamente visual para que o vendedor possa acompanhar os resultados, para que o time de vendas possa acompanhar, e aí as premiações e números, e, cara, e tu deixa isso bem visual e compartilha com todo mundo. Então, cara, as infinidades são gigantes, né? Sim, Então, assim, a gente está indo para o final para a galera entender que as possibilidades elas são tantas que a gente poderia ficar aqui falando horas só de possibilidades
Mas o que tem de real, de coisas reais aí para a galera entender? Hoje você tem empresas grandes, dá o exemplo do Lovable, né? Que é uma empresa vai chegar no bi esse ano. Eu acho que já está. Foi a empresa que teve a maior ascensão em valuation nos Isso, da últimos tempos. história, né? Absurdo. Então, assim, então você tem empresas gigantescas que o negócio básico, vamos dizer, a base dela, a parte, a base mesmo, o alicerce dela é a parte da IA, né? E você tem cases, por exemplo, no Brasil a Amber Talk, a Amber Talk, por exemplo, que é o chat GPT rodando no WhatsApp, é uma empresa que já está consolidada no mercado. Você tem que eu comentei contigo semana passada da Plink, que é um case do Lovable no Brasil, Uhum. que é uma plataforma que ela foi criada 100% 100% vai, 90% em Lovable e usou o N8N ali para algumas coisas, mas eu acredito que hoje eles rodem tudo no Lovable. É uma plataforma que também recebeu ali, sei lá, 15, 16 mil assinaturas em 6 meses. Então, não só a questão da usabilidade da IA, que a gente falou bastante aqui, mas também ideias de negócios e que estão acontecendo, empresas que estão nascendo usando a inteligência artificial como base, né? Seja SaaS, micro SaaS. No final do ano passado foi um boom aí de questão de micro SaaS e tal. Sim, E então é isso. E quando a gente fala de software, começa a falar de vibe code, a gente já entra num universo que o empresário, quando a gente fala de conteúdo, usar isso aí é bem básico, mas e aí a gente vai subindo nessa escala, chegando ali na questão do vibe code. Por quê? Porque hoje você consegue criar solução para a sua empresa que é específica, uma dor específica, algo específico para um setor da empresa, por exemplo. Eu tenho uma situação na minha logística e eu precisava de um software que só fizesse uma coisinha assim, eu coloco o dado aqui, lá na ponta ele sai assim, mas aí o meu software gigante, que é o que eu assino, ele faz, mas está embutido, está escondido, não fica fácil para o colaborador. Cara, hoje você consegue resolver isso, a gente vai falar disso mais né? para frente, assim, mas você consegue resolver isso com AI e Vibe Code muito tranquilamente. Vamos colocar uma aspa aí no tranquilamente, Sim, dependendo do que for, mas, cara, é isso. A gente está vivendo uma revolução, a gente está no meio dela, né? Aqui para encerrar, eu acho que a gente está vivendo no meio dela e não deixem passar, porque quem deixar passar vai ficar para trás e ficar para trás muitas vezes pode te levar a fechar o seu negócio. é, Daqui a pouco vai ter um concorrente seu que tem um monte de processo com IA, ganhando velocidade, atendendo mais rápido, entregando mais rápido, entregando valor de uma forma mais eficiente do que você, e aí, meu amigo, esquece. cara, a gente não combinou isso, mas eu acho que seria bacana. Cara, o que que tu acha da gente liberar aí 3 agendas nossas para a gente poder bater um papo e para quem tiver interessado em desenvolver algo para o seu negócio ou, cara, quero bater um papo, quero entender onde é que eu posso melhorar os meus processos, criar facilidades aqui para o meu time. O que que tu acha da gente abrir 3 agendas para quem tiver Mas interesse em bater um papo com a gente? vamos fazer, vamos fazer. Beleza, então tá. É maluquice, mas vamos fazer. Então, quem tiver. Do jeito que a agenda está hoje, mas Então, a gente faz. então, a gente. Eu acho legal, até a gente. É o que eu falei lá no começo do contribuir. O Paulo Vieira fala disso, né? Crescer e contribuir. Eu acredito muito nisso. Eu crescer, eu aprendi essa frase com ele ali, acompanhando os conteúdos dele.
E acredito muito nisso, que com a gente cresce contribuindo. Bora fazer. A Beleza, gente, então. Então, os três primeiros aí, três primeiros comentários, três primeiras pessoas aí que nos mandarem aí, seja por DM, por direct, enfim, independente da plataforma, as três primeiras aí a gente vai ceder aí uma agenda. Então, três agendas aí para a gente 0800 aí, sem interesse nenhum. Então, só um parênteses, voltado para negócios, né? É business. Tem empresa, né? Não adianta, negócios lícitos, negócios lícitos. De preferência. Mas assim, porque o nosso foco é esse, tá, pessoal? O nosso foco é negócio, o nosso foco é business, é fazer. É o B2B. É o B2B. É o B2B ou B2C, mas que seja um negócio. Mas que sejam negócios, não uma questão de. Eu acho que ao longo dos próximos episódios a gente vai conseguir, por exemplo, vamos fazer um hoje só mostrando como que a gente gera prompt, não sei o quê. Ok. Isso já vai ajudar uma galera que está querendo usar isso para gerar um negócio, né? Que é um negócio também, que é uma coisa bem interessante também, uma baita oportunidade que nós temos hoje, que cara, você consegue aprender de graça aí, tá? A internet está aí, o YouTube está aí, o Instagram, tem um monte de conteúdo gratuito. Aprende esse conteúdo e ofertar esse serviço para as empresas, que assim, as empresas elas vão olhar para isso e daqui a pouco vai ter que ter gente para fazer isso daí, né? Assim, hoje eu, por exemplo, faço para algumas empresas essa parte, vai precisar de mais gente, à medida que as empresas forem despertando para isso. Então, é isso, só um parênteses que é para negócio. Boa, boa. Cara, coisa linda. Curti, pô, acho que foi um baita papo aí, o primeiro, né? Então, foi corrido organizar, né? Teve A gente vai, a nossa ideia é ir melhorando, Vão melhorando. principalmente não só o formato, mas qualidade enfim, de imagem, som. Tudo. A gente foi assim, vamos fazer, e o feito é melhor do que o perfeito. A gente está muito nessa. Acho que o meu momento, o teu momento é muito nesse sentido, né, cara? Então, cara, ontem conversamos, cara, vamos antecipar a reunião, a agenda da reunião a gente já usa para fazer o podcast e vamos soltar o conteúdo essa semana. Só isso aí, vamos fazendo, porque assim, eu acredito que a gente precisa começar logo, porque se você fica, sempre vai ter um empecilho, que nem a câmera, isso aqui, o microfone, cara, só faz, eu sempre vejo vídeo da galera, com os primeiros vídeos da galera, você fala, se pegar os primeiros vídeos da maioria dos grandes players do mercado hoje aí, não chega nem perto disso aqui, nós já estamos voando desde o começo, porque assim, os caras começaram com a câmerazinha, era o que tinha na época, a tecnologia que tinha na época, né? Provavelmente a gente vai olhar para isso daqui um ano e falar, nossa, que qualidade. Isso. Mas assim, o importante mesmo, galera, é o conteúdo, tá? Eu já comprei curso que a primeira aula, a hora que eu olhei o cenário que o cara tava, eu falei, nossa, cara, o que eu fiz com o meu dinheiro? Que cagada. Aí o cara começa a falar assim, 5 minutos, com 10 minutos, daqui a pouco você esquece o cenário, cara, porque assim, o conteúdo é o que interessa, o que importa é se você conseguiu extrair algo de bom daquela conversa, daquele bate-papo e aprender alguma coisa, teve algum insight, e principalmente se você ficou com alguma dúvida. Porque se você ficou com dúvida, é sinal de que você assimilou uma parte, né? Se assimilou uma parte, a outra você não entendeu. E quem está com dúvida é ótimo. Se tiver dúvida, manda aí, a gente vai respondendo à medida possível. Nós não somos e não pretendemos ser como é que se diz lá, o bam das informações, mas a gente estuda bastante. Aqui não é papo de guru, não, anti-guru. A gente estuda.
né? A gente estuda muito, a gente está no jogo, a gente está no dia a dia trabalhando com isso. Eu trabalho com isso todos os dias eu vou encerrar aqui essa gravação e vou me imergir no universo da inteligência artificial novamente, resolvendo problema, gerando relatório. E a gente testa, e a gente erra. A gente erra e a gente bate cabeça e a gente se estressa e o cliente se estressa também. E às vezes isso. E às vezes tem aquele projeto de 2 semanas que tu olha e tu pensa assim, não vai ter jeito. Vou ter que começar tudo de novo. E aí Nossa, tu começa... eu recentemente passei por uma dessas. Mas assim, ó, faz parte. E foi a melhor decisão, tu ter começado do zero, ter abandonado aquele projeto que já estava... Às vezes é melhor abandonar. Abandona, começa de novo. Mas dói. Até tomar essa decisão, tu fica... A gente se apega, né? A gente se apega a tanta coisa. Isso, pessoal. Cara, coisa obrigado linda. Aí para quem ficou até o final, para quem passou esse tempo aqui com a gente, né? No bate-papo sobre inteligência artificial. Eu acho que a gente já tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. E tem muita coisa acontecendo. Enquanto a gente está falando, as coisas estão acontecendo, né? Pode acontecer da gente abrir aqui um portal agora e surgir uma novidade ali, mas é isso, eu acho que o que a gente se propôs hoje a falar e a expor algumas das nossas ideias e tal, acho que foi muito produtivo e espero que tenha contribuído para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo aí. Boa. E aí a gente vou colocar aqui onde a gente vai botar aqui as plataformas que a galera consegue te encontrar, consegue me encontrar, e aí agora a gente vai botar esse conteúdo aí para frente aí em algumas plataformas aí. Fechou. Valeu. Isso. Valeu, um abraço a todos e até o próximo. Valeu, turma. Tchau.